história tem a ver com o 10º encontro de adolescentes aqui na sede em Trairi. Ora, no livro de Juízes, no capítulo de número 1 e no versículo de número 6 e 7, há uma narrativa bíblica que fala da história de um homem chamado Adoni-Bezeque. É um nome assim meio estrambólico, meio esquisito, mas eu quero que você guarde ou que você acompanhe na sua Bíblia e repita comigo: Adoni-Bezeque. Quem era Adoni-Bezeque? Ele era um homem terrível na sua conjuntura de comportamentos. Por quê? Porque em um determinado momento Adoni-Bezeque ele oprimiu, ele conquistou, ele guerreou contra alguns reis e ele dominou pelo menos 70 reis. E Adoni-Bezeque ele cortou os polegares dos dedos desses reis. E a Bíblia vai dizer que esses 70 reis estavam comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Ora, Adoni-Bezeque ele traz para a nossa vida um significado espiritual, porque ele tem um significado atrelado ao seu nome. O nome Adoni-Bezeque dessa geração mutilada significa o Senhor da dispersão, aquele que dispersa. E a nossa geração, infelizmente, muitas vezes tem sido afligida pela dispersão espiritual dos últimos dias. Eu confesso aos irmãos que eu já quero sair aqui do cronograma que eu escrevi, porque eu não sou pregador de etiqueta, eu sou um pregador, aleluia, que prega ainda pela mensagem revelada do Espírito Santo. Adoni-Bezeque, ele tem, aleluia, um significado espiritual. Quando ele corta os dedos daqueles reis, ele está dizendo algo espiritual para as nossas gerações. O que? Quando você não tem o polegar direito, o polegar esquerdo, você não tem mais a capacidade de pegar a espada e empunhar ela para guerrear. Nós vivemos uma geração que tem sido afligida pelo Adoni-Bezeque dos nossos dias, o Senhor da dispersão, que tem tirado o nosso apoio espiritual, que tem tirado a nossa capacidade de empunhar a espada e de guerrear com ela. Nós precisamos ter apoio nas nossas mãos para levantar a espada de Deus e começar a ser homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, senhores ou senhoras, que são instrumento nas mãos de Deus e que tem a palavra como apoio espiritual. Aleluia! Esse Adoni-Bezeque, o Senhor da dispersão, muitas vezes tem tirado os polegares que apoiam a nossa juventude. E que polegares são esses, irmão Mário? É o polegar da oração que o Adoni-Bezeque, aleluia, das mídias sociais tem arrancado todos os dias. É o Adoni-Bezeque que tem tirado, aleluia, os polegares do temor. É o Adoni-Bezeque que tem tirado das nossas vidas a sensibilidade de recorrer a um Deus que tudo pode, que tudo opera e que tudo faz pelo poder da sua palavra, que age no nosso homem interior, modificando as estruturas naturais e espirituais que existem dentro de cada um de nós. Aleluia! O Senhor da dispersão tem tirado a nossa força espiritual, a nossa conjuntura espiritual, com muitas armas sorrateiras. Ora, a geração mutilada muitas vezes não tem mais a coragem de orar. E eu não acredito que a oração esteja condicionada à idade ou à maturidade que alguém já passou. Eu não acredito que um adolescente não possa ser um adolescente de oração. Sabe por quê? Porque na minha adolescência eu nasci debaixo de oração. Quando falamos, aleluia, dessa conjuntura que Adoni-Bezeque tem desenvolvido ao longo de um sistema maligno e nocivo à nossa juventude, é porque Adoni-Bezeque ele tem ido de uma forma sorrateira, silenciosa, e tem roubado os nossos polegares espirituais.
Por isso que encontramos gerações mutiladas, geração de jovens que não tem mais o temor de Deus, que não tem mais a sensibilidade de Deus, que não gostam mais de se envolver com as coisas espirituais, que não gostam mais de andar segundo a direção da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, dizendo a carta aos Gálatas, ele vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu trago no meu corpo a essência de um evangelho verdadeiro, genuíno, poderoso, autêntico, que muda, que transforma, que limpa, que sara, que renova, que dá vida, que levanta, que anima aquele que está cabisbaixo, triste, abatido. Aleluia! É a palavra de Deus que renova a nossa vida, que renova a nossa esperança, que nos dá força para guerrear, para lutar, para não desistir, para não desvanecer, para continuar avançando, marchando, guerreando, pelejando debaixo da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Cadê a geração, aleluia, que não se corrompe, que não se volta, aleluia, as propostas de Adoni-Bezek, que querem, aleluia, romper com os nossos polegares. O Adoni-Bezek da dispersão dos nossos dias, aleluia, quer te fazer você ficar escravizados. Quando Adoni-Bezek cortou os polegares daqueles reis, eles estavam debaixo da sua mesa, rastejando, comendo as migalhas. O reino espiritual em que nós estamos inseridos não é um reino em que nós precisamos estar subjugado ao sistema maligno do império do diabo, para que nós estejamos comendo as suas migalhas. Ei, jovem, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem, aleluia, coisa celestial. Deus não escolheu o resto para você. O Senhor tem banquete, aleluia. O banquete é em cima da mesa, não é a migalha debaixo da mesa. O Senhor, aleluia, tem promessa de Deus para a nossa vida, e a sua promessa se realizará, se concretizará, se nós estivermos, aleluia, com a nossa mão, aleluia, perfeita diante de Deus. A geração mutilada é aquela geração que se deixou levar pelas propostas de Adoni-Bezek, é a proposta da dispersão, e você, aleluia, muitas vezes não sabe se concentrar, ou como está alinhado com os propósitos de Deus. Eu quero nessa noite ser profeta de Deus, aleluia, e clamar ao Senhor para que nós alinhemos as velas da nossa embarcação na direção dos ventos espirituais que Deus, aleluia, soprará nesses últimos dias, para que tenhamos uma geração, aleluia, de vencedores, de adoradores, daqueles que não se deixam, aleluia, se corromper pelas propostas de Adoni-Bezek. A geração mutilada, infelizmente, tem sido uma geração que ganha proporções que estão para além daquilo que nós podemos calcular ou quantificar na igreja. Vez ou outra nós encontramos um departamento, aleluia, e esse departamento está subjugado às dispersões que o mundo apresenta. Dispersões de vários gêneros, dispersões de várias naturezas, dispersões que fazem com que a nossa juventude não seja uma juventude cheia da presença de Deus. Não são cheias porque não querem, não são cheias não porque não desejam, não são cheias porque falta-lhes o apoio espiritual para eles empunharem a espada de Deus. Aleluia. Eu quero convidar a toda a igreja, aleluia, a nós em um ato de fé sairmos daqui nessa noite restaurados, renovados, sabendo que a nossa fortaleza está em Cristo, e Cristo nos deu, aleluia, novidade de vida, para que possamos levantar a nossa espada e dizermos que fazemos parte agora, não da geração mutilada, mas da geração que recebeu de Deus, aleluia, a capacidade, a restauração de empunhar a espada e de guerrear através dela, aleluia. Deixa eu lhe dizer algo. Eu também já fiz parte da geração de Adoni-Bezek. Eu também já tive os meus polegares, aleluia, espirituais rompidos, cortados. Eu também já, aleluia, comi das migalhas que Satanás jogava. Mas eu quero lhe dizer algo. No dia em que eu me encontrei com Cristo, o Senhor fez uma transformação, me deu um banho da graça, me deu a capacidade agora de poder ler a palavra do Senhor, e lendo essa palavra entender que existe uma revelação dos céus para a nossa vida, e a revelação dos céus é essa, uma nova geração. E eu pergunto para você, que geração é essa? Geração eleita.
não entenderam. Que geração é essa? A segunda geração que eu quero falar nessa noite é a geração do Salmo de número 24, versículo de número 6. Que geração é essa? Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A primeira geração é uma geração que foi mutilada, que foi dispersa e que viveu escravo do diabo. Mas saindo da geração de Adoni-Bezeque, há uma possibilidade de nós sermos restaurados daqueles que foram dispersos, daqueles que foram aprisionados e que estavam escravos do diabo, para uma nova geração. Como eu saio da geração de Adoni-Bezeque e vou para a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó? Simples: tenhamos o desejo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocando Ele enquanto está perto, desejando a sua presença, e essa presença nos faz ser, aleluia, cheios do poder de Deus. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que quando eu falei sobre a geração daqueles que buscam a face, dos que buscam a face do Deus de Jacó, eu tinha muitas referências, pelo menos 120 referências por toda a Bíblia que falam sobre a palavra geração. E o pregador fica com aquele dilema: qual texto eu uso, qual é a melhor mensagem, o que vai impactar a igreja? Mas eu não sou pregador de impacto, eu sou profeta de Deus que prega a palavra na sua essência. Aleluia! E falar dessa geração que busca a face do Deus de Jacó é um desafio. É um desafio para qualquer pregador. Por quê? Porque falar sobre um Deus que manteve relacionamento com Jacó, é algo que está muitas vezes distante da realidade que nós convivemos diariamente. Lendo a palavra de Deus, eu busquei entender, pastor Sérgio, o porquê, qual o motivo, qual a razão, porque a palavra está escrito dos que buscam a face. Eles poderiam ter dito: buscavam a presença, buscavam a essência, buscavam a manifestação, buscavam a bênção, buscavam o milagre. Mas o autor diz: dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aleluia. E orando ao Senhor e pedindo a graça da revelação dentro da palavra, eu percebi que pelo menos três características peculiares existem na face. Primeiro, a visão. Segundo, aleluia, a possibilidade da fala. E terceiro, ainda, aleluia, podemos interpretar a audição. Então entendemos que o salmista, quando fala daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, buscam a face de um Deus, primeiro, que vê, segundo, que fala, e terceiro, que ouve. Você adora esse Deus que vê, fala e ouve, aleluia. É um Deus que já ouviu o seu clamor, já ouviu a sua oração. Ele já está aqui, aleluia, contemplando a todos que aqui estão. Como disse o salmista no Salmo de número 139, antes que a palavra seja formada na minha boca, o Senhor, Ele já começou a me sondar, me prescrutar, me entender, me, aleluia, avaliar e destrinchar aquilo que está no desejo da minha alma. O profeta Zacarias vai dizer que o Senhor está, aleluia, nos céus, e que lá Ele tem 7 olhos de fogo que descorrem por toda a terra. O Senhor está no nosso trabalho, o Senhor está na academia, o Senhor está no colégio, o Senhor está na casa, o Senhor está na igreja, o Senhor está na rua, o Senhor está te vendo todo o tempo, todo dia, toda hora. É Ele que sabe, aleluia, quando você nasceu. É Ele que sabe o seu sentar, o seu levantar, o seu andar, o seu falar, aleluia, quando você dorme, quando você acorda, quando você está, aleluia, angustiado, aflito, clamando, pedindo, chorando, buscando a presença da face do Deus de Jacó. Jacó foi um homem que ele buscou o seu relacionamento com Deus, algo que nós, na nossa geração, estamos perdendo. O que, pregador? Intimidade. No caminho de Betel, Jacó para e faz uma oração. E a sua oração
traz esse relacionamento e essa intimidade com o Senhor, uma característica peculiar de toda a sua trajetória e de toda a sua vida. Jacó diz ao Senhor que o Senhor o abençoe, aonde ele esteja. E aquela oração, ela é marcada a princípio apenas com um sonho. Antes desta oração, este sonho se desenrola ao longo de toda a trajetória da vida de Jacó. Quando Jacó está na casa de Labão, Labão ele troca o seu salário 10 vezes. E o que eu acho mais lindo nessa geração, irmãos, é que Deus mostrou para Jacó a sua face na resposta da sua oração. Deus não fala mais com Jacó, Deus não dá mais um direcionamento específico a Jacó. Simplesmente Deus está no controle, guiando toda a sua vida e toda a sua trajetória, mesmo que de longe. Ei, jovem, Deus está no controle dos seus sonhos, Deus está no controle das suas orações, Deus está no controle da perspectiva do seu futuro. Talvez você não tenha perspectiva de um futuro melhor, de um futuro abençoado, mas o Senhor, Ele ainda está no controle de toda a perspectiva dos nossos sonhos e da nossa história. Era Jacó chegando para Labão e dizendo: este aqui é o meu salário. E Labão diz: não, a partir de hoje esse não é mais o seu salário. Enquanto Labão na terra estava mudando o salário de Jacó, Deus nos céus estava vendo, Deus nos céus estava ouvindo, e Deus nos céus estava trocando as crias dentro, aleluia, das malhadas. Deus estava dando uma resposta para Jacó da sua oração, dizendo: eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que ouve, e a minha resposta para ti, a minha voz falando para ti, é Labão mudando hoje, eu transformando amanhã. Ele dizendo que quer malhada, e eu mudando para salpicada. Ele dizendo que quer salpicada, eu mudando para malhada. Se Deus está no controle, aleluia, da sua oração, pode o diabo se levantar, pode o homem dizer que não vai dar certo, pode todo o inferno se levantar, mas a palavra do Senhor permanece. Se Ele disse que vai fazer, pode passar o céu, ou o céu para em cima da terra, ou a terra para em cima do céu, mas a sua palavra Ele cumpre, a sua palavra Ele cumpre, a sua palavra Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele cumpre, se Ele falou, Ele cumpre. É por isso que eu acredito no Deus, aleluia, desta geração que busca a face do Deus de Jacó. Agora tem algo que incomoda a minha alma. O que, pregador? É que muitas vezes nós não temos mais a disponibilidade de buscar a face do Deus de Jacó. Porque eu não tenho mais a disponibilidade de buscar a face do Deus de Jacó. Parece que algumas vezes, ainda sendo adoradores, ainda sendo homens, jovens, mulheres de oração, que buscam a face do Deus de Jacó, ainda existem aqueles Adônis Bezeque que estão a todo momento trazendo dispersão. Aleluia! A dispersão do entretenimento, a dispersão dos entretenimentos sorrateiros que o mundo está oferecendo à torto e à direita. O tal do desconstrucionismo, o tal dos jeitos e trejeitos que os sistemas ideológicos, políticos e filosóficos estão tentando a todo custo inserir na mentalidade dos nossos jovens. Algumas vezes eu vejo a disponibilidade
de jovens que 1h da tarde não tem preguiça, irmão, assim, para ir para a academia. Passam 2 horas correndo numa esteira. E aqui eu não estou criticando a academia. Se eu tivesse tempo, eu também iria. Faz bem para o corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência sadia. Ele vai dizer, aleluia, exercita-te na graça. Porque o exercício físico é pouco proveitoso, mas aquele que se exercita na graça, para tudo é proveitoso. Eu não estou aqui, aleluia, apenas criticando o fato de você ir para a academia, desde que você se comprometa a não se dispersar e a alinhar um compromisso com Deus aqui na casa do Senhor. Eu vou para a academia, posso ir, mas eu também estou no culto, orando, agradecendo por tudo quanto o Senhor tem realizado na nossa vida. Aleluia. Eu, aleluia, não aceito uma geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó ser uma geração fria. E quando falamos de frieza, nós falamos do nosso comportamento e das decisões que nós tomamos. Que decisões são essas, pregador? Aleluia. É a decisão de se lançar em Deus e aproveitar aquilo que o Senhor de melhor tem para dar às nossas vidas. O Espírito Santo. O Espírito Santo, que, como disse o apóstolo Paulo, o mundo não tem. O mundo não tem o Espírito que nos dá vida. Será que nós podemos nessa noite ser sensíveis à voz do Espírito Santo? Será que nessa noite nós podemos ser sensíveis? Sensíveis. A voz que sussurra, a voz que chama, a voz que diz: Samuel, Samuel, a voz que diz Pedro, a voz que diz André, a voz que diz Natanael, a voz que diz Tiago, a voz que diz Maria, a voz que diz: levanta-te, aleluia, põe-te em pé, porque falarei contigo. A voz daquele que diz: eu estou, aleluia, gerando algo novo, algo que modificará a história da nossa juventude. Se nós, aleluia, pudéssemos relembrar a geração passada, nós poderíamos falar aqui de um jovem chamado Evan Robbins, um jovem que provocou em Deus o maior avivamento do país de Gales, quando ele se sentiu compungido a orar e a buscar a face do Deus de Jacó. Os historiadores vão dizer que em uma determinada reunião de oração, ele chegou para o seu pastor e disse: eu tenho desejo de começar uma reunião de oração, mas eu não sei se esse desejo provém de Deus ou se esse desejo provém de Adoni-Bezek. O pastor dele respondeu: se é o desejo de orar, ore, porque só quem motiva o coração do crente a orar é o Espírito Santo. Aleluia. Um jovem, um adolescente, ele começou sozinho a fazer uma reunião de oração, e a sua oração começou a envolver a sua igreja. Daqui a pouco, aqueles jovens de toda a circunvizinhança se reuniam em uma segunda-feira à noite para orar, aonde havia batismos, curas, manifestações espirituais, porque alguém decidiu buscar a face do Deus de Jacó. Será que nessa noite nós podemos ser sensíveis à voz de Deus? Porque nós vamos falar agora da terceira geração, a geração, aleluia, que vocês cantaram, que vocês colocaram o tema, e que tema maravilhoso! É a geração eleita. Eleita a quê? Quando
nos candidatamos a um pleito, de uma disputa, seja ela a qualquer concorrência, nós temos a possibilidade de sermos eleitos ou de não sermos eleitos, de sermos vitoriosos ou não sermos vitoriosos. Mas quando falamos desta geração eleita, aleluia, nós sabemos que fomos eleitas, aleluia, pelo voto espiritual conquistado na cruz do Calvário. Quando em Apocalipse capítulo de número 5 está escrito que o Senhor comprou para si povos, tribos, línguas e nações, era o Senhor dizendo: eu vou arrebanhar um povo, uma juventude, aleluia, no campo de Trairi, no campo de Paraipaba. Eu vou levantar uma geração eleita. Mas que geração eleita é essa? Eleita para quê? Eleita quando ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, mas voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para que vocês estejam comigo. A eleição do Senhor foi para que nós estivéssemos próximos dele. Aleluia. Eu queria falar sobre 10 características da geração eleita, mas o tempo não dá. Eu quero falar pelo menos de 3. Louvado seja Deus. A primeira característica da geração eleita é que é uma geração que está pronta para a vinda do noivo. Ei, você está pronto para a vinda do noivo? Ei, você está aguardando o noivo vir buscar a sua igreja? Ele dirá, aleluia, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Como a palavra do Senhor vai dizer: eis que à meia-noite se ouviu um grito, eis aí o noivo. Cadê aqueles que estão preparados para se encontrar com o noivo? Cadê aqueles que estão se preparando para se encontrar com o noivo? Ele virá buscar uma geração santa, eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou geração eleita, e se eu sou geração eleita, eu tenho uma característica especial. Aleluia. Que característica especial é essa? Eu tenho a minha fé em dias. Em dias por quê? Porque quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra. Mas eu estou pregando, aleluia, para uma geração de jovens, adolescentes, aleluia, a todos quantos estão ouvindo essa mensagem, que estão com a sua fé alinhadas com o propósito de Deus, alinhados, aleluia, para nós estarmos santificados. A segunda característica de uma geração eleita é que é uma geração santa. Porque o versículo do capítulo de 1 Pedro vai dizer algo especial. A sequência ele diz: sacerdócio real. A característica do sacerdote é que ele era separado. Separado por ser santo, separado porque servia a um Deus santo, separado porque ele tinha marcas espirituais na sua vida. Deixa eu lhe dizer algo: as marcas que vocês têm, aleluia, não podem ser apenas na roupa, não podem ser apenas no frisado do cabelo. São marcas espirituais que estão no coração, na mente, na atitude, no comportamento, no testemunho, na forma de falar, na forma de se vestir, em como se comunicar. Nós somos uma geração santa, não porque temos roupa grande, cabelo comprido, andamos com a Bíblia debaixo do braço. Somos uma geração santa porque fomos santificados pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos purifica, que nos santifica, que nos lava e que nos faz pessoas diferentes. Primeira característica: aguardamos um noivo. Segunda característica: temos uma vida espiritual, aleluia, em santidade. Terceiro e último, aqui eu encerro. A terceira característica de uma geração eleita é que é uma geração que tem sede pela presença augusta do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Eu quero lhe pedir para você se colocar de pé. Aleluia. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, aleluia.
Eu sei que ainda tem uma programação. Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra profética para essa juventude. Aleluia. Olhem para cá. Eu sei que muitos de vocês ainda não entendem. Eu sei que muitos de vocês ainda não experimentaram. Mas existe uma chuva torrencial de Deus para as nossas vidas. Existe um trabalhar do Espírito de Deus que convencerá o nosso coração e converterá os nossos corações a buscarmos a presença indizível do Senhor. Para buscar a presença da face do Deus de Jacó, nós precisamos estar ligados com o que o Senhor tem a revelar para os nossos corações. Eu estou pregando hoje para um grupo de adolescentes que amanhã serão homens e mulheres de Deus, que tiveram as suas vidas marcadas. Talvez não nesse culto, talvez não nessa semana, talvez não nesse ano, mas a promessa que o Senhor fez, aleluia, é que enquanto Ele não voltasse, o Espírito de Deus estaria sobre a igreja do Senhor. E o Espírito que estava lá no dia de Pentecostes, que encheu toda aquela casa, é o mesmo que está aqui hoje e agora. Aleluia. Feche os olhos, aleluia, e ore comigo. Louvado seja Deus. Ó Espírito Santo, eu quero te apresentar a toda a igreja, em especial, aleluia, os vencedores. A minha oração, Deus, é que os céus converjam, aleluia, os teus olhos, ó Deus, os teus ouvidos e o teu falar para essa juventude. Que a tua presença, ó Deus, seja âncora no coração de cada um deles, porque a tua presença, ela fundamenta, ela arraiga e ela solidifica as nossas estruturas espirituais, estruturas, aleluia, que nos faz ser santos, que nos faz ser separados, que nos faz andar em novidade de vida. Eu quero te pedir sobre essa juventude, ó Deus, que a tua presença repouse de uma forma pungente, latente, aleluia, e que ofusque todo o poder das trevas, toda dispersão espiritual, que o Senhor possa repreender todo levante de Satanás, toda ingerência maligna, que o Senhor possa arrancar toda raiz, aleluia, de impedimentos espirituais, e que o Senhor traga sobre essa juventude o vento, o soprar, o movimentar do teu Espírito, quebrando grilhões, despedaçando cadeias, libertando aqueles que estão oprimidos por alguma influência, ó Deus, mas que a tua presença venha sobre este ambiente, sobre esta casa, sobre a vida de cada um de nós, que o teu Espírito Santo queime, aleluia, como queimava naquela sarça, e que o fogo, aleluia, não nos consuma, mas que seja um combustível espiritual, para que a cada dia estejamos na tua presença. Assim, ó Deus, nós te entregamos esses jovens nas tuas mãos, aleluia, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aqui eu agradeço essa oportunidade. Porque se não fosse a permissão de Deus, nós não estaríamos aqui. A Deus, ao meu esposo, família, que querendo ou não, quando a gente recebe um cargo, eles recebem também, querendo ou não, a gente coloca algo para eles fazerem e assim dá certo, né? Eu quero agradecer ao pastor Sérgio e sua esposa, irmã Nádia, pela confiança de deixar a gente estar liderando durante esse ano. Eu, na minha pessoa, Luciene, juntamente com a Aurenice e a Tamires. Eu agradeço as meninas, né, porque a gente está trabalhando junto esse ano. E agradecer aos pais dos adolescentes. Também, sem eles, nós nem estaremos aqui. A gente trabalha em grupo e sempre que eu preciso, eles estão nos dando a mão e assim vai dando certo, né? A gente vai intercedendo também por eles e vai dando tudo certo. Quero agradecer
o grupo de louvor, as regentes, todos são importantes na casa do Senhor. Uma festa nessa proporção não acontece se a gente trabalhar em união. Não acontece de forma alguma. Eu sou grato porque Deus tem levantado pessoas, né, para nos ajudar. A banda, nossa banda está iniciando, né, mas Deus está usando eles poderosamente. Eu agradeço a vocês, meninos. Continue, que Deus vai aperfeiçoar vocês. E eu não vou mencionar o nome de todos, porque a gente teve ajuda de mães, todo mundo se uniu. No café da manhã, as mães, teve um monte de irmãs que nos ajudou. Então, Deus a recompense a cada um de vocês que trabalharam para o Senhor. É Deus que vai recompensá-lo. Eu quero agradecer mais uma vez o irmão, nosso presbítero Mário. Nova geração de tocadores da Igreja Santa. Salve de palmas para eles aí, né?